Ibn Arabi Baliani. Tratado da Unidade. Tradução, Nisr. Tota Editora. Título original, Traité de Unité, Ivan Gustavo Angeli. Coordenação editorial, Osvaldo R. Condé Filho. Revisão, Alfé. Capa, Matius. Composição, entrelinha composição limitada. Paginação e diagramação, M. Oliveira Ramalho. A tradução e edição deste livro são dedicadas ao Pir Ahmed Hussein Lassani, Paquistão, e sua tariqa. Introdução. O Tratado da Unidade, também chamado Epístola da Unidade, Risatua Adia, foi ao que tudo indica vertido para uma língua ocidental, o inglês, pela primeira vez em 1901 por Weir. Em 1907 foi traduzido ao italiano e em 1910 ao francês por Ivan Gustavo Angeli, que morreu na Espanha em 1917. Angeli foi iniciado no Egito pelo Sheikh Ali el-Kibir, passando a se chamar Abdul Adi, nessa mesma tariqa, caminho, escola espiritual. Renegué não foi admitido. O Sheikh Kibir, além de líder do rito maliquita asterisco na Universidade de Inteligência Artificial Azhar, Cairo, era o mestre da Silsila, cadeia de transmissão de conhecimentos esotéricos, fundada pelo Sufi Abdul Hassan Esh-Shadili no século XIII. Sobre o Tratado da Unidade pesa uma dúvida com relação a seu autor. Ibn Arabi al-Baliani. Ibn Arabi, chamado o Doutor Máximo e vivificador da religião, nasceu em Múrcia, na Espanha, em 1165 d.C. e faleceu na Síria, Damasco, em 1240. O mestre de Múrcia escreveu centenas de livros, dos quais 150 ainda são conservados. Entre os escritos de Ibn Arabi se destacam a Epístola da Santidade, Pérolas de Sabedoria e as Revelações de Meca, que possui mais de 4.000 páginas no original em árabe. Famosos pensadores e escritores ocidentais, como Dante, foram muito influenciados por Arabi. A própria Divina Comédia apresenta muitos trechos de estrutura idênticos a alguns escritos de mestre de Múrcia. Ibn Arabi foi contemporâneo de Averroes, Ibn Rushd, que conheceu pessoalmente. Averroes ficou muito impressionado com Ibn Arabi pois este respondeu intuitivamente a uma questão doutrinária que o preocupava. Arabi foi um viajante incansável e peregrinou por toda a África do Norte, o Oriente Médio e a Arábia. Ibn Arabi tinha fortes dons premonitórios e capacidades psíquicas muito desenvolvidas, tendo experimentado os mais peculiares estados de consciência devido a seu próprio esforço na busca do autoconhecimento. Com relação a Baliani, que segundo Michel Cholkevich é o mais provável autor do Tratado da Unidade, existem informações bem mais escassas. Baliani foi um sheik de Shiraz que faleceu por volta de 1288 e os dados disponíveis a seu respeito são fornecidos por outro grande mestre, Jami, no livro Nafar Hayuns. Jami cita algumas passagens e ensinamentos de Baliani e aqui reproduzimos um dos ditos de Baliani que, diga-se de passagem, está completamente dentro do espírito do Tratado da Unidade que, seja quem for seu autor, Baliani ou Ibn Arabi, merece a leitura atenta e o estudo de toda e qualquer pessoa interessada em filosofia, religião e sufismo. Sede os receptáculos de Deus. Se não sois os receptáculos de Deus, não sereis receptáculos de vós próprios, porque se não sois o receptáculo de vós próprios, sois o receptáculo de Deus. Direi mais, sois Deus. E se não sois Deus, não sereis vós próprios, porque se não sois vós próprios, sois Deus. Baliani. O editor. Asterisco. A escola maliquita é uma das escolas de jurisprudência islâmicas. Em nome de Allah, o Clemente e Misericordioso. 1. Glória a Allah. Perante tal unidade nada anterior senão Ele próprio, que é o primeiro. Glória ao Ia. Ante sua singularidade não há um depois, senão Ele, que é o seguinte. Com relação a Ele não há antes nem depois, nem alto nem baixo, perto ou longe, nem como, nem o que, nem onde, nem estado, nem sucessão de instantes, tempo ou espaço, nem ser. Ele é tal como é. Ele é singular, sem necessidade da singularidade. Nota: Allah é o nome de Deus, o mesmo Deus tradicionalmente mencionado tanto por judeus como por cristãos. 2. Ele não é nome nem a nomeação, porque Ele é nome e nomeação. Não há nome senão Ele. Não há nomeação, salvo Ele. Por isso se diz que Ele é o nome, é o nomeado.
Ele é o primeiro sem anterioridade. Ele é o último sem posteridade. Ele é visível sem exteriorizar-se. Ele é oculto sem esconder-se. Porque não há anterior, nem posterior, não há exteriorização ou ocultamento senão ele. 3. É necessário compreender este mistério para não cair no erro dos que creem nas encarnações de divindade. Ele não está em coisa alguma e coisa alguma está em ele. É preciso conhecê-lo, mas não pela ciência, pela inteligência, a imaginação, a sagacidade, os sentidos, a visão exterior, a visão interior, a compreensão ou o raciocínio. 4. Nada, salvo ele próprio, pode vê-lo. Nada, exceto ele próprio, pode tocá-lo. Nada, a não ser ele próprio, pode conhecê-lo. Nada distinto dele pode se lhe ocultar. Ele se vê e conhece a si próprio. Seu véu impenetrável é sua própria unidade. Ele próprio é seu próprio véu. Seu véu é sua própria existência. Sua unidade o vela de forma inexplicável. 5. Ninguém o viu, vê, ou poderá vê-lo, jamais. Nenhum profeta enviado, nenhum anjo ou santo perfeito se aproxima dele. Seu profeta é ele. E seu mensageiro também é ele. Sua mensagem é ele. Sua palavra é ele. Ele mandou sua ipseidade com ele próprio. Dele mesmo para ele mesmo, sem qualquer intermediário ou causalidade exterior a ele próprio. Nenhuma diferença de tempo e espaço ou natureza entre ele que envia a mensagem e o destinatário da mensagem. 6. Sua existência está unicamente nos textos da profecia. Entretanto, só ele existe e não pode deixar de existir, pois jamais veio à existência. Por isso o profeta Maomé, a paz esteja com ele, disse: Eu conheço o meu Senhor, através do meu Senhor. O profeta de Allah quis te fazer compreender que tu não és tu mesmo, senão ele não tu, que ele não cabe em ti, tu não cabes em ele, que ele não sai de ti, tu não sais dele. 7. O que quero dizer é que tu não és nem possuis tal ou qual qualidade, que não existes e que não existirás jamais, nem por ti mesmo, nem por ele, em ele ou com ele. Tu não podes cessar de ser, porque não és. Tu és ele e ele és tu, sem qualquer dependência ou causalidade. Se conseguires alcançar e reconhecer nesta existência esta qualidade do nada, então conhecerás a Deus, de outra forma não. 8. A maior parte dos indiciados diz que a gnosis, o conhecimento de Allah, vem após a extinção, fana, da existência e da extinção dessa extinção, fana é o fanaí, mas essa opinião é falsa pois parte de um erro manifesto. A gnosis não exige a extinção da existência ou a extinção da extinção, simplesmente porque as coisas não têm existência alguma e o que não existe não pode deixar de existir. Que não existe agora equivale a dizer que existiu, antes mais se conheces a ti próprio, ou seja, se podes conceber que não existes e portanto não te podes extinguir jamais, então conhecerás Allah. De outra forma, não. 9. Atribuir a gnosis a extinção, fana, e a extinção da extinção, fana é o fanaí, é uma crença idólatra. Atribuires a gnosis a fana ou fana é o fanaí é pretender que algo distinto de Allah possa desfrutar de existência. Isto é negar Allah, e então és formalmente culpável de idolatria. O profeta, a paz esteja com ele, disse: Quem conhece a si próprio conhece o seu Senhor. Se se afirma a existência de algo distinto, não se deve falar de sua extinção, porque não se pode falar da extinção daquilo que se há de afirmar. 10. Tua existência é nada e nada não é adição alguma a uma coisa temporal ou não. O profeta, a paz esteja com ele, disse: Tu não existes agora e tampouco existias antes da criação do mundo. A palavra agora significa, como presente absoluto, a eternidade sem começo é sem fim. Mas Allah é a existência da eternidade sem começo e da eternidade sem fim, bem como a pré-existência. Estes três aspectos da eternidade são ele. Allah é a existência destes três aspectos da eternidade sem que ele deixe por isso de ser absoluto. Se ele não fosse assim, sua solidão não existiria. Ele não precisaria de companheiro. Porém é da necessidade racional, dogmática e teológica que ele não tenha companheiro possível. Seu companheiro seria aquele que existisse por si próprio e não pela existência de Allah, sendo por consequência um segundo Senhor Deus, o que é impossível. Allah não tem companheiro, nem em semelhança nem em equivalência. 11. Aquele que vê uma coisa em Allah,
de Allah ou em Allah fazendo-a independente de Allah por sua própria senhoria, converte essa coisa em companheiro de Allah, independentemente dele, em Senhor. Aquele que pretende que uma coisa possa existir com Allah, pouco importa que essa coisa exista por si mesma ou por ele, e que ela própria possa extinguir sua existência, ou extinguir a extinção de sua existência. Um homem tal, digo eu, está longe de ter a menor percepção do conhecimento de si próprio. Porque aquele que pretende que algo distinto dele possa existir, pouco importa que seja por si próprio, ou por ele, ou em ele, que possa desaparecer e extinguir-se e que possa extinguir a extinção, tal homem entra em um círculo vicioso. Tudo isso é idolatria e nada tem a ver com o conhecimento último, Marifal. Tal homem é um idólatra e nada conhece de Allah, muito menos de si próprio. 12. Se alguém pergunta por que meio se chega a conhecer o si mesmo, ou seja a alma, e conhecer Allah, a resposta é: o caminho para esses dois conhecimentos está indicado por estas palavras. Allah existe, e o nada, não existência, está com ele. Ele é agora tal como era. Se alguém disse: eu vejo minha alma, meu ser, distinto de Allah e não vejo que Allah seja minha alma, a resposta é: o profeta, a paz esteja com ele, expressa com o termo alma, o si mesmo, e não o elemento psíquico de tua existência particular que às vezes se chama a alma imperiosa, ou aquela que tende imperiosamente ao mal, ou a alma que reprova, ou a alma acalmada, etc. O profeta, a paz esteja com ele, disse também: faze-me ver, ó Deus, as coisas tal como elas são, designando por as coisas tudo que não é Allah, que ele seja louvado. 13. Com isso o profeta, a paz esteja com ele, quis dizer: faze-me conhecer o que não és tu a fim de que eu saiba, sobre mim, sobre a verdade, sobre as coisas, se elas são tu separadas de ti. Carecem elas de começo e de fim ou foram criadas e vão desaparecer. Então Allah lhe permitiu ver que tudo que não é ele, incluindo si mesmo do homem, que não tem qualquer existência. E ele viu as coisas tais como são, quero dizer que viu que as coisas são a quidade, a qualidade essencial, de Allah. Fora do tempo, do espaço e de todo o atributo. Ou seja, a essência de tudo é Allah. 14. O termo às coisas pode ser aplicado ou não à alma e a qualquer outra coisa. A existência da alma e das coisas se identifica à ideia geral de coisa, pelo que quem conhece a alma, seu si mesmo, conhece o seu Senhor. Aquele que tu acreditas ser distinto de Allah não é senão Allah, mas tu não o sabes. Tu o vês e não sabes que o estás vendo. Desde o momento em que esse mistério foi desvelado a teus olhos, que não és distinto dele, saberás qual o fim de ti mesmo, que não tens necessidade de te preocupar, que jamais deixaste de ser e jamais deixarás de existir o jamais, como já temos demonstrado. 15. Todos os atributos de Allah são teus atributos. Verás que teu exterior é dele, que teu interior também é dele, que teu começo e fim são dele. E isso incontestavelmente, sem dúvida alguma. Verás que tuas qualidades são dele e que tua natureza íntima é dele. E isso sem que te convertas em ele ou que ele se converta em ti, sem transformação, sem diminuição ou aumento algum. 16. Todo o morto louva sua face, no exterior e no interior. Isto quer dizer que não existe o que seja distinto dele, que algo distinto dele não tem existência. Por isso o que parece distinto dele será necessariamente perdido, pois o que fica é sua face. Dito de outra maneira, nada há de permanente senão sua face. 17. Um homem ignora uma coisa e depois a aprende. Com isso não é que sua existência se acaba e sim sua ignorância. Sua existência continua porque não foi trocada pela de outro. A existência do sábio não se somou à do ignorante nem se produziu uma combinação da existência individual dos dois. Só a ignorância foi eliminada. Não penses, portanto, que é necessário acabar com tua existência, pois então te envolves em tua própria extinção e te convertes, por assim dizer, no véu de Allah. Como esse véu é distinto de Allah, deduz-se que algo distinto de Allah pode vencê-lo repousando seu olhar em ele, o que seria um erro e uma grande mentira. 18. Já dissemos acima que a unidade, Tawhid, e sua singularidade são os únicos véus de Allah. Por isso é permitido ao vacil, isto é, aquele que alcançou a realidade, dizer: glória a mim, pois minha excelsitude é grande.
Tal vacilo não chegou a um grau tão sublime antes de ter visto que seus atributos são os atributos de Allah e que seu ser íntimo é o ser íntimo de Allah, sem qualquer transformação de atributos ou transubstanciação do ser íntimo, sem qualquer entrada em Allah ou saída dele. Tal vacilo vê que não se apaga em Allah, que não persiste com Allah, que sua alma, isto é, seu próprio não existe de todo, como havia existido até então, pois ao se apagar não fica alma nem existência, exceto a dele. 19. O profeta, a paz esteja com ele, disse: Não insulteis o século porque ele é Allah. Com estas palavras quis ele dizer que a existência do século é a existência de Allah, que seja glorificado e louvado. Ele é demasiado elevado para ter um companheiro, um semelhante ou equivalente qualquer. O profeta, a paz esteja com ele, disse, segundo uma hadith, tradição, servidor meu, tenho estado enfermo e não me tens visitado. Tenho tido fome e não me tens dado de comer. Tenho pedido esmolas e mais tens negado. Com isso se quer dizer que ele era o enfermo, o faminto, o mendicante. E, se o enfermo, o faminto e o mendicante podem ser ele, também tu e todas as coisas da criação, acidentais ou substanciais, podem ser ele. Quando se descobre o enigma de um só átomo, pode-se ver o mistério de toda a criação, tanto interior como exterior. 20. Verás que não é que ela tenha criado todas as coisas, senão que tanto no mundo invisível como no visível não há mais algo que ele, porque em nenhum dos mundos há um só ponto de existência própria. Verás que ele não é somente seu nome como também que ele é o nome e aquilo que é nomeado, bem como a existência de ambos. Verás que não é que ele haja criado todas as coisas de uma só vez, mas que ele é o Criador sublime de todos os dias, por expansão e ocultação de sua existência e de seus atributos, muito além de toda a condição inteligível. 21. Porque ele é o primeiro e o último, o exterior e o interior. Ele aparece em sua unidade e se esconde em sua singularidade. Ele é o primeiro por per se idade, por si, seu próprio poder. Ele é o último por sua eterna permanência. Ele é a existência do primeiro e do último, do exterior e do interior. Ele é seu nome e o que é nomeado. Ele é por si mesmo. 22. Como sua existência é inevitável, lógica e dogmática, igualmente se mostra fatal a não existência de algo distinto dele. O que imaginamos como distinto dele não é mais que uma dupla existência, pois a existência dele significa que não existe uma dupla existência, que seria semelhante à dele. Nada distinto dele porque ele está isento de que o distinto dele seja distinto dele. Aquele que é distinto dele é ele mesmo, sem qualquer diferença interior ou exterior. Aquele que é dessa forma possui atributos sem número ou fim. 23. O que é assim qualificado possui inúmeros atributos. O que morre no sentido literal da palavra se separa de todos os atributos, sejam estes louváveis ou repreensíveis. De igual maneira o que morre no sentido figurado se separa de todos os seus atributos, louváveis ou repreensíveis. Allah, que seja bendito e louvado, está em seu lugar em todas as circunstâncias. A natureza íntima de Allah está em sua natureza íntima, os atributos de Allah estão em seus atributos. Por isso o profeta, a paz esteja com ele, disse: morre antes de morrer, ou seja, conhece a ti mesmo, tua alma, teu ser, antes de morrer. 24. Também disse o profeta, a paz esteja com ele, meu servidor não cessa de se aproximar de mim por suas obras abundantes, até que eu o ame. E quando eu o amo, sou seu ouvido, sua visão, sua língua, sua mão. O profeta, a paz esteja com ele, quis dizer, o que aniquila sua alma, ou seja, o que se conhece, vê que toda a existência é sua existência. Não vê mudança alguma em sua natureza íntima ou em seus atributos. Não vê necessidade alguma de que seus atributos se convertam nos seus, porque compreende que sua própria natureza íntima não é senão ele próprio e que até então havia ignorado seu ser, ou seja, o que ele verdadeiramente é em profundidade. 25. Quando tenhas conhecido o que és, verdadeiramente a ti mesmo, terás te desembaraçado do teu dualismo e saberás que não és distinto de Allah. Apesar de que aparentemente tenhas uma existência distinta de Allah, não conseguirás conhecer a teu próprio serás um Deus distinto dele. Que Allah seja bendito, de maneira que não haja um Deus distinto, separado, que não ele. (26) O interesse do conhecimento do próprio ou seja,
O si mesmo consiste em que obtens a certeza absoluta de que tua existência não é uma realidade nem uma não realidade, senão que tu não és, não tens sido e não serás jamais. Compreenderás claramente o sentido da fórmula: não há Deus se este não é Deus, la ilaha illallah, ou seja, não há um Deus distinto dele, não há existência separada dele, não há algo distinto, separado dele e não há Deus se este não é ele. 27. Se alguém objetar: tu aboliste teu senhorio, eu responderia: não aboli seu senhorio, porque ele não cessa de ser um senhor magnificente nem cessa de ser adorador magnificado. Ele não cessa de ser criador nem cessa de ser criado. Ele é agora tal como era. Seus títulos de criador ou de senhor magnificente não estão condicionados pela existência de uma coisa criada, ou de um adorador magnificado. Antes da criação das coisas existentes ele possuía todos os seus atributos. Ele é agora tal, como era. 28. Não há diferença alguma em sua unidade, entre a criação e a pré-existência. Seu título do exterior implica a criação das coisas e seu título do oculto ou interior implica a pré-existência. Seu interior e seu exterior, ou seja, sua expansão, sua evidência, são como seu exterior e seu interior, seu primeiro e seu último são como seu último e seu primeiro. O tudo é único e o único é tudo. Ele estava em cada dia ocupado com uma obra, se bem que ele é agora tal como foi. 29. Na realidade o distinto dele não existe. Tal como era, eternamente, todos os dias no estado de Criador sublime. Não há coisa alguma com ele em qualquer dia da criação, como não há na pré-existência coisa alguma em qualquer dia porque a existência das coisas ou não existência é tudo um. Se não fosse assim ele teria necessitado da criação de alguma coisa nova que não estivesse compreendida em sua unicidade, o que seria absurdo. Seu título de único faz demasiado glorioso para que uma suposição semelhante fosse verdadeira. 30. Quando puderes ver teu próprio um assim qualificado, sem combinar a existência suprema com um adversário, companheiro, equivalente ou associado qualquer, então conhecerás tal como ele é, ou seja, tu o conhecerás realmente. Por isso o profeta, a paz esteja com ele, disse: quem conhece a si próprio conhece a seu Senhor. Ele não disse: quem extingue seu si mesmo, seu próprio um, conhece o seu Senhor, porque ele sabe e vivência que nenhuma coisa é distinta dele e por isso continua dizendo que o conhecimento de si mesmo é a gnosis, ou seja, o conhecimento de Allah. Hás de conhecer o que é teu próprio um, ou seja, a tua existência, hás de saber que no fundo tu não és tu, mas tu não sabes. 31. Hás de saber, o que tu chamas tua existência não é em realidade nem tua existência nem tua não existência. Saberás que não és existente nem não existente, que não és distinto do ser existente nem distinto do nada. Tua existência e teu nada, não existência, constituem sua existência absoluta, aquela que não pode nem deve discutir se é ou não é. 32. A substância do teu ser ou de teu nada, não ser, é sua existência. Quando vires que as coisas não são distintas de tua existência e da sua e quando puderes ver que a substância de seu ser é teu ser e teu nada nas coisas, sem ver coisa alguma que esteja com ele ou em ele, então isso significa que conheces tua alma, teu próprio um. Quando se conhece o si, mesmo de tal modo, ali está a gnosis, o conhecimento de Deus, além de todo o erro, dúvida ou combinação de algo temporal com a eternidade, sem ver na eternidade, por ela ou junto a ela outra coisa senão a eternidade. 33. Se alguém pergunta: como opera a união, posto que tu afirmas que só ele é? Uma coisa que é uma não se pode unir mais que consigo mesma. A resposta é: na realidade não há união nem separação, como não há afastamento ou aproximação. Pode-se falar da união entre duas coisas, ou mais, e não quando se trata de uma coisa única. A ideia de união ou de chegada comporta necessariamente a existência de duas coisas, ao menos, análogas ou não. Se são análogas, são semelhantes. Se não são análogas, formam oposição. Mas Allah, que seja louvado, está isento de toda semelhança, assim como de qualquer rival, contraste ou oposição. O que vulgarmente chamam de união, proximidade ou afastamento não são tais coisas no sentido próprio da palavra. A união sem unificação, aproximação sem proximidade, afastamento sem ideia de distância. 34. Se alguém perguntar: que é a fusão sem fusão? A proximidade sem proximidade ou o afastamento sem afastamento, a resposta é:
Quero dizer que no estado que chamas proximidade não és distinto dele, que seja louvado. E tu não és distinto dele, mas não conheces o teu próprio não sabes és ele e não tu. Quando chegares a ala, isto é, quando conheces a ti mesmo, sem a literatura sobre o conhecimento, saberás que és ele e que não saberás de então em diante se és ela e que não saberás de então em diante se és ele ou não. Quando o conhecimento te houver chegado saberás que conheces ala por ala e não por ti mesmo. 35. Por exemplo, suponhamos que não saibas que teu nome é Mamuda ou que devais ser chamado Mamuda, porque o nome verdadeiro e aquele que leva seu nome são na realidade idênticos. Imaginas que te chamas Mohamed, porém após algum tempo de viver no erro acabas sabendo que és Mamuda e jamais foste Mohamed. Tua existência segue sendo a mesma, sem ser afetada pelo fato de que o nome de Mohamed te foi tirado. O que acontece é que soubeste que és Mamuda e nunca foste Mohamed. Mas tu não deixaste de ser Mohamed pela extinção de ti mesmo, já que deixar de existir, Fana, supõe a afirmação de uma existência anterior. O que afirma uma existência fora dele, porém, lhe outorga um associado, que ele seja louvado e seu nome exaltado. Neste exemplo Mahmud jamais perdeu algo. Mohamed jamais respirou em Mahmuda, jamais entrou ou saiu dele. Igualmente ocorre com Mahmud em relação a Mohamed. Tão logo Mahmud soube que é Mahmud e não Mohamed, reconheceu a si próprio, ou seja, reconheceu seu próprio e isso por si mesmo e não por Mohamed. Este último jamais existiu e como poderia se informar sobre alguma coisa? 36. O que conhece, e o que é conhecido são idênticos e o mesmo sucede com o que chega, e aquele ao qual se chega, o que vê, e o que é visto. São idênticos. O que sabe, em seu atributo. O que é sabido, é sua substância ou natureza íntima. O que chega é seu atributo, e aquele que chega é sua substância. Porque a qualidade e aquele que a possui são idênticos. Tal é a explicação da fórmula: quem conhece a si próprio conhece seu Senhor. Quem capta os sentidos dessa similitude compreende que não há união, fusão ou chegada, nem separação, compreende que o que sabe, é ele e que o que é sabido, também é ele, que o que vê, é ele, o que é visto, também é ele, que o que chega, é ele e aquele ao qual se chega na união também é ele. Ninguém distinto dele pode juntar-se a ele ou chegar a ele. Ninguém distinto dele pode separar-se dele. Aquele que compreender esse total e compreender plenamente está isento da maior de todas as idolatrias. 37. Muitos dos iniciados que creem conhecer seu próprio assim como seu Senhor e que imaginam escapar assim das ataduras da existência dizem que a via não é praticável, visível senão por meio da extinção de existência, e por meio da extinção dessa extinção. Dogmatizam assim porque não compreenderam as palavras do profeta, que a paz esteja com ele. Como queriam evitar a idolatria que resulta da contradição, falam da extinção da existência e também da extinção e da desaparição. Mas esta explicação cai em idolatria pura e simples porque qualquer um que pense existir algo distinto dele e que pode apagar-se à continuação, ou qualquer um que fale da extinção, dizemos nós, tal homem é culpável de idolatria por sua afirmação da existência presente ou passada de algo distinto dele. Que Allah, seu nome seja louvado, os conduze também a nós pelo verdadeiro caminho. 38. Tu pensas que és, mas não és e jamais tens existido. Se fosses, seres o Senhor, o segundo entre dois. Abandona tal ideia porque em nada diferis vós dois quanto à existência. Ele não difere de ti, tu não diferes dele, se por ignorância julgas que és distinto dele, quer dizer que tens uma mente não educada. Quando tua ignorância cessa, alcanças a paz, porque tua união é tua separação e tua separação tua união, teu afastamento uma aproximação e tua aproximação uma partida. Sendo assim, que te tornes melhor, para de raciocinar e compreende pela luz da intuição, sem a qual tu te esqueces de seus raios. Guarda-te de dar um companheiro a Allah porque em tal caso tu te envileces com o opróbrio dos idólatras. 39. Se alguém disser, pretendes que o conhecimento de teu próprio é gnosis, ou seja, o conhecimento de Allah, que o seu nome seja louvado. Que o homem é distinto de Allah, como podes conhecer a resposta é, quem conhece a si próprio conhece o seu Senhor. Sabe que a existência de tal homem não é a sua, nem a de outro, senão a de Allah, sem a fusão de duas existências em uma,
sem que sua existência entre em Deus, saia dele, conviva com ele ou resida em ele. Mas ele vê tua existência tal como ela é. 40. Nada chega a ser que não tenha existido antes e nada deixa de existir pela destruição ou extinção da extinção. A aniquilação de uma coisa implica sua existência anterior. Pretender que uma coisa existe por si mesma equivale a crer que essa coisa se criou a si mesma, que não deve sua existência ao poder de Allah, o que é um absurdo aos olhos e ouvidos de todos. 41. Deves observar que o conhecimento que possui quem conhece seu próprio é o conhecimento que Allah possui de seu próprio de si mesmo, porque seu próprio não é distinto dele. O profeta, a paz esteja com ele, quis designar por próprio a existência mesma. Qualquer um que chegue a esse estado de alma em seu exterior e em seu interior não é distinto da existência de Allah, da palavra de Allah, sua ação é a de Allah e seu propósito de conhecer seu próprio é o propósito da gnosis, quer dizer, o conhecimento de Allah. 42. Tu abrigas esse propósito, vês seus atos e teu olhar busca um homem distinto de Allah, posto que tu te vês a ti mesmo distinto dele. Mas isso provém de que não possuis o conhecimento de teu próprio. Mas se o crente é o espelho do crente, nesse caso esse homem é ele mesmo por sua substância, ou por seu olho, ou seja por seu olhar. Sua substância ou seu olho é a substância ou o olho de Allah, seu olhar é o olhar de Allah, sem diferença alguma. Esse homem não é ele segundo tua visão, tua ciência, tua opinião, fantasia ou teu sonho, senão segundo sua visão, sua ciência e seu sonho. Disse, eu sou Allah. Escuta com atenção porque não é ele, porém o próprio Allah que por sua boca pronuncia essas palavras, eu sou Allah. É evidente que não alcançaste o mesmo grau de desenvolvimento mental que ele. De outro modo compreenderias sua palavra, dirias o que ele diz e verias o que ele vê. 43. Resumimos, a existência das coisas é sua existência sem que as coisas sejam. Não te deixes enganar pela sutileza ou ambiguidade das palavras, de forma a imaginares que Allah foi criado. Certo iniciado disse, o Sufi é eterno, porém ele o disse depois de todos os mistérios lhe terem sido revelados e todas as dúvidas ou superstições terem sido dispersadas. No entanto, esse imensurável pensamento só pode convir àquele cuja alma se tenha tornado mais vasta que os dois mundos. Enquanto aquele cuja alma ainda não tem alcançado tal grandeza, tal pensamento não é adequado. Porque em verdade esse pensamento é maior que o mundo sensível e hipersensível, tomados ambos conjuntamente. 44. Sabe, enfim, que o que vê, e o que é visto, o que dá existência, e o que existe, o que conhece, e o que é conhecido, o que cria, e o que é criado, o que compreende, e o que é compreendido são todos o mesmo. Ele vê sua existência por sua existência, conhece-a por ela mesma e a obtém por ela mesma, sem qualquer especificação fora das condições ou normas ordinárias da compreensão, da visão ou do saber. Como sua existência está incondicionada, sua visão de si mesmo, a inteligência de si mesmo e sua ciência de si mesmo estão igualmente incondicionadas. 45. Se alguém pergunta, como olhas o que é repulsivo e o que é atraente? Ou se vês, por exemplo, uma imundície ou uma carniça, dizes que é Allah, a resposta é, Allah é sublime e puro e não pode ser essas coisas. Falamos com ele que não vê uma carniça como uma carniça ou um monte de esterco como esterco. Falamos aos que veem e não aos cegos. O que não se conhece é um cego de nascença e até que não se acabe sua cegueira, natural ou adquirida, não poderá compreender o que queremos dizer. Nossa conversa é com Allah, só com Allah e não com cegos de nascimento. Aquele que chegou ao grau espiritual que é necessário para compreender, sabe muito bem que nada existe fora dele. Nossa conversação é com ele que busca com firme intenção e perfeita sinceridade obter o conhecimento de seu próprio o conhecimento de Allah, que seja louvado. E que em seu coração guarde em todo o seu frescor a forma que o move a perguntar e desejar chegar a Allah. Nosso discurso não vai dirigido aos que não têm intenção ou finalidade alguma. 46. Se alguém objetar, Allah que seja bendito e santificado, disse, os olhares não o podem alcançar, mas ele alcança os olhares. Tu dizes o contrário. Onde pois está a verdade? A resposta é, tudo o que temos dito está de acordo com a palavra divina, as palavras não podem alcançá-la, ou seja, ninguém nem as palavras de alguém pode alcançá-la. Disse que existe alguém distinto dele,
deves convir que esse distinto dele pode alcançá-la. Mas nestas suas palavras árabes, os olhares não podem alcançá-la, adverte Deus o fiel que nada distinto dele. Quero dizer, alguém distinto dele não o pode alcançar, porque quem o alcança é ele, Allah, ele nenhum outro. Só ele alcança e compreende sua verdadeira natureza íntima, não outro. Os olhares não o percebem em absoluto porque são idênticos ao seu ser. 47. Aquele que diz que os olhares não o podem alcançar porque são criados e o criado não pode alcançar o incriado ou eterno, dizemos que quem afirma tal coisa não conhece seu próprio. Nada há, absolutamente nada, nem olhar nem coisa alguma, que exista fora de ela, senão que ele compreende sua própria existência, sem que esta compreensão exista, sem como, sem outro. 48. Conheci meu Senhor através do meu Senhor, sem confusão ou dúvida. Minha natureza íntima é a sua, realmente, sem falta ou defeito. Entre nós dois não há tempo, e em minha alma um mundo oculto se manifesta. Depois de ter conhecido minha alma sem mistura ou desordem, cheguei à união com o alvo de meu amor, sem distâncias longas ou curtas. Recebi graça sem alguém descer a mim, sem recriminações ou motivos. Não destruí minha alma por sua causa, nem tenho duração temporal que me destrua. 49. Se alguém pergunta, afirmas a existência de Allah e negas a existência de qualquer coisa além dele. O que então são as coisas que vemos? A resposta é, estes discursos se dirigem aos que não veem algo mais do que Allah. Quanto aos que veem coisas fora de Allah, nada temos com eles, nem pergunta ou resposta porque a verdade é que, embora creiam em outra coisa, nada mais que Allah, eles veem tudo que fitam. 50. O que não conhece seu próprio não vê Allah, porque nem todo o recipiente deixa perceber seu conteúdo. Nós já falamos muito sobre esse assunto. Ir além seria inútil porque quem não viu já, não verá, apesar de nossos esforços. Não compreenderá e não poderá alcançar a verdade. O que pode ver, vê, compreende e alcança a verdade. Para aquele que chegou mas ainda não sabe disso basta uma indicação ligeira para que sua luz possa encontrar o caminho verdadeiro, caminhar por ele com toda a energia e chegar ao fim de seu desejo, com a graça de Allah. 51. Que Allah nos dispense, por sua graça, o que Ele ama e nos acolha com palavras, atos, ciência. Dê luz e nos guie. Ele tudo pode e atende a todos os pedidos com o que é justo. Não há poder ou força maior que Allah, o Altíssimo, o Incomensurável. Que a graça e a paz estejam com o profeta Mohammed, sua família e seus companheiros. Olá, chegamos ao final do audiolivro. Gostou do audiolivro? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal Hermetismo. Gratidão!